Florianópolis na última semana. Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista exclusiva aqui pelo Fator Político BR. Quero convidar a vocês a já deixar o like, o gostei, porque a entrevista hoje está imperdível. Conosco, o ex-ministro Onyx Lorenzoni. Obrigada pela sua participação. Muito obrigado, a alegria é minha de voltar a esse microfone, poder te rever, conversar contigo, e tenho certeza que os ouvintes e os telespectadores vão gostar. É isso aí. Da última vez, né, Onyx, conversamos exatamente no dia 7 de setembro, um dia muito importante, e hoje também uma data em que marca o lançamento do seu livro, né? O livro intitulado Do Baixo Clero ao Planalto, a história de uma vitória contra o sistema. E eu gostaria de saber como surgiu a ideia de escrever esse livro, de onde veio a inspiração. Bom, Berenice, quando se concluiu a eleição do ano passado, né, e em janeiro desse ano, né, se encerraram 30 anos, né, de mandatos consecutivos, eu tomei, então, a decisão de tirar um período sabático, né, e fui com uma parte da minha família, minha esposa e a filha mais jovem, só de filhos são 7, né, então tem uma turma que está aqui no Brasil. A gente foi para Portugal e eu acabei indo para a Itália em busca das minhas raízes familiares e também da minha cidadania, e acabei ficando 3 meses na Itália. Nesse período, era um período onde eu tinha que aguardar uma série de procedimentos, e no período inicial, eu fui para lá aproximadamente no final de fevereiro, início de março, eu já tinha rodado um pouco por Lisboa, Madrid, né, e Roma, e o que eu tinha visto? Toda vez que eu falava, né, as pessoas identificavam que eu era brasileiro e me perguntavam, o Brasil vai melhorar? Eu disse, como assim o Brasil vai melhorar? Ah, não, o outro presidente era complicado. Eu disse, não, está completamente errado. Isso é tudo narrativo, isso é tudo mentira. Ao contrário, o presidente que a gente tinha era um presidente bom, honesto, trabalhador, o povo ama ele, né? E o que entrou agora é um problema, né? Condenado, descondenado, né? Cheio de problemas e dificuldades. Então, eu me dei conta que as narrativas feitas no Brasil, construídas pela extrema imprensa, elas produziram efeitos, não só aqui dentro, como também lá fora. A falta de organização e articulação do movimento conservador brasileiro não é só nosso, também isso acontece na Europa, né? Então, eu tomei a decisão de escrever esse livro, que é o meu 8º livro. Aproveitei esse período que eu fiquei lá na Itália para poder me dedicar a ele de maneira integral, né? Eu pude escrever de manhã, de tarde, de noite. E o livro conta a história desde que ele me convida para caminhar ao lado dele, que foi em fevereiro de 2017, né, até o final do governo, e conta todo o bastidor, as dificuldades, né, as experiências que nós vivenciamos, quer na pré-campanha, quer na campanha, quer antes do atentado, quer depois, durante a formação do governo. Então tem um livro que tem muito bastidor. Eu procurei organizar ele em 14 capítulos, não são capítulos longos, então permite uma visão assim bem abrangente sobre o que aconteceu ao longo desse período todo. E, na verdade, né, o que se trata é do despertar de uma nação. Bolsonaro tem esse mérito de ter acordado a todos nós, né, mostrado para todos nós que dá para fazer um governo honesto, que serve seu povo, não se serve dele, e trouxe transformações para melhor em praticamente todas as áreas que o governo federal atua. E era preciso botar no papel para desmanchar as narrativas. Pois é. Agora, ministro, vale lembrar, né, que o senhor é amigo de Bolsonaro desde aquela época em que ele era considerado, né, chamavam ele de baixo clero. E eu gostaria de saber quais as lembranças mais fortes, né, que o senhor tem do então deputado Bolsonaro. Vocês lutaram em muitas frentes lá na Câmara, certo? Certo. Assim, o momento onde nós nos aproximamos e aí firmamos uma amizade, ele foi nos idos de 2003, 2004, 2005, quando o primeiro governo do Lula, com o apoio da Rede Globo,
trabalhava de maneira muito intensa a questão do desarmamento no Brasil, né? Nós organizamos um grupo pequeno de parlamentares na defesa do direito à legítima defesa e que acabou depois sendo conhecido, né, como a bancada da bala, que a gente contrapunha, dizendo que nós éramos a bancada da vida, né? Bom, e apesar do grande combate que a gente deu no plenário da Câmara e também no Senado, o que ocorreu? O governo, claro, com a sua maioria, naquela época, Lula chega ao governo muito forte, né? Carregando indevidamente, como a gente vai ver depois, uma parte das esperanças dos brasileiros. O movimento conservador sequer existia de fato no Brasil, tinha algumas pequenas ilhas espalhadas pelo país, mas não tinha nenhuma conexão entre si. E aí eu vou conviver a miúde no dia a dia com o Bolsonaro no período do referendo do desarmamento, né, que a gente ganhou, mas não levou, né? Bolsonaro coordenava o Sudeste, eu ajudei a coordenar o movimento todo e também com um pouco mais de atenção para o Sul do Brasil, né, pelas minhas relações de amizade políticas que eu tinha. Depois nós vamos seguir, né, e vamos nos encontrar quando eu sou o primeiro líder do Democratas, isso em 2007, então uns 2, 3 anos depois, assim que nós firmamos um convívio bastante fraterno. Aí eu tenho a honra de tê-lo como liderado. Ele ficou um breve tempo, ele teve uma desavença lá no hoje PP, lá no Rio de Janeiro, e acabou vindo para o PFL Barra DEM, foi bem na transição, e ficou um pouco mais de um ano com a gente, né? E foi no período da minha liderança ali, então a nossa amizade se aproximou ainda mais, né? Eu passei a conhecê-lo melhor, porque convivia quase que diariamente, e aí nós solidificamos, e aí, bom, aí tem vários outros episódios aí ao longo dos anos, né? E chega até o convite que ele me faz em fevereiro de 17 para ajudá-lo na campanha. Pois é, e ao vencer as eleições em 2018, o que parecia impossível, né, acabou acontecendo. Vocês venceram o sistema naquele momento, e eu queria saber o que vocês sentiram, né, depois de tanta luta. E qual o maior desafio que o senhor considera no governo Bolsonaro, que o governo Bolsonaro enfrentou? Bom, primeiro, né, as dificuldades foram gigantes desde o início, sempre eram colocadas pedras para a gente tropeçar, né? A própria imprensa, né, ocultou durante muito tempo aquelas milhares de pessoas nos aeroportos ou nas recepções que eram feitas para ele. A gente conseguia botar aquilo para rodar nas redes sociais, porque cada um filmava e a gente usava as nossas redes pessoais para fazer circular o material. Mas quando a gente vence a eleição contra tudo e contra todos, né, com 7 segundos de televisão, né, tem uma passagem muito interessante. Nós vamos fazer em julho a primeira gravação, né? Então nós gravávamos 5 minutos, né? E eu ficava pensando, pô, estamos gravando 5 minutos para 7 segundos, né? Vai ser a seleção da seleção, né? Mas aí, alguns dias antes, um período antes, eu tinha trabalhado muito para fazer uma aliança do PL, o atual partido que está o presidente, com ele, lá em 2018. E aí fizemos um jantar na minha casa, a coisa andou e tal. Chegou um momento lá que chegou no Rio de Janeiro, aí travou, né? Porque o Flávio vinha para o Senado, tinha construído um trabalho de base lá do PSL, já tinha uma chapa completa de candidatos a deputado federal e estadual, e aí na época podia coligar na proporcional, e o PL tinha, eu acho que 6 deputados federais no Rio de Janeiro, então isso iria complicar para vamos dizer assim, os voluntários que tinham aceito disputar a eleição, né, para defender o nome do presidente. Então ali travou, né? Aí eu acabei indo no domingo, em vez de ir na segunda para o Rio, conversei longamente com o Flávio, de manhã nos encontramos, e aí nós tínhamos construído um consenso que era importante dar 1 minuto, 1 minuto e um pouquinho de televisão, porque o nosso adversário, que era o Alckmin, naquela época, né, para decidir a passagem para o segundo turno, tinha quase 14 minutos de televisão, era um absurdo, né? Era um latifúndio eleitoral. Bom, resumo. Aí
tem um almoço e eu sou escalado, né, pelos meninos lá, né, para convencer o pai, né. Aí termina o almoço, eu puxo ele para um canto e disse, pô, gente, não dá, nós estamos com essa coisa do PL, quem sabe a gente coliga, olhando bem na minha cara e disse assim, ó, ô Gaúcho, tu acredita em Deus? Eu digo, claro, né, tia, sou um cara de fé como tu. Ele disse, então, se tu acredita em Deus, eu acredito em Deus, e se Deus quiser, pode ser um segundo, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nós vamos ganhar. Se nós não ganhar no primeiro turno, que eu acho que se Deus quiser a gente vai ganhar, a gente ganha no segundo, porque no segundo o tempo obrigatoriamente é dividido. Então aqui, ó, não vamos coligar, nós vamos sozinho e vamos botar na mão de Deus. Então isso só para mostrar assim uma curiosidade da forma como ele decidiu e assim foi feito. E Deus mais do que deu a vitória, protegeu a vida dele e deu uma nova vida para ele, né? E aí chegamos ao governo, e aí o governo é um governo completamente disruptivo, né? A gente já reduz o número de ministérios, reduz os níveis hierárquicos da administração pública, faz o centro de governo na Casa Civil, no padrão da OCDE, a gente já começa com aquela coisa das metas de 100, 200, 300, 400 dias, fazemos a reforma da Previdência, fazemos a lei de liberdade econômica, hoje tem 760 atividades no Brasil inteiro que uma pessoa pode abrir na sua própria casa sem pedir licença para ninguém, e ela está rigorosamente dentro da lei. Foi uma revolução, né, nos direitos individuais dos brasileiros. Aí o PPI arrecadou mais de 450 bilhões de reais de investimentos privados lá em 2019. Então o Brasil estava a ponto para voar, né? E tudo fruto de um trabalho com muita dedicação, com muito amor ao Brasil. E ele começava todas as reuniões ministeriais dizendo que ele agradecia a Deus pela sua segunda vida, que aquilo era uma missão e que todos nós tínhamos que servir o melhor possível às pessoas do nosso país. Que bacana, muito bom esse pedacinho aí que você contou pra gente. Mais detalhes tem no livro, né? Tem muito bastidor. Pois é. Eu quero saber também a respeito dessa última eleição, né? Porque tudo isso que vocês construíram em 4 anos, de fato, incomodou muito a esquerda. Onde que o senhor acha que foi o ponto em que o sistema resolveu se unir para trazer o Lula de volta, né? Houve muita pressão internacional, talvez Bolsonaro não tenha atendido certos grupos, né? E a Globo, por exemplo, ganhou 4 milhões de reais com um comercial da Petrobras no Jornal Nacional, agora com o governo Lula. Então, de certa forma, para a imprensa foi muito interessante Jair Bolsonaro sair da presidência também. Bom, a gente tem que entender, né, que eu gosto muito, eu botei no livro, tem uma fala do Olavo de Carvalho que eu gosto muito, que ela diz assim, ela é de 2016, bem no período em que a Dilma sofreu o impeachment, a gente vinha da Lava Jato, o Brasil com uma mobilização extraordinária para combater a corrupção, né, por conta das pessoas, as pessoas na rua, os grandes movimentos de massa começaram ali e que depois foram ampliados por Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro tem um grande mérito, hoje eu tive com ele, entreguei uma cópia do livro para ele, porque eu cheguei ontem à tardinha aqui, início da noite aqui em Brasília, e uma coisa que eu coloquei na dedicatória que eu fiz para ele é de que ele despertou uma nação, e essa nação, eu disse, e esta nação estará sempre contigo, né? Que é o que a gente vê nas ruas, né? Então, naquele momento que nós vivenciamos em 2019, 2020, 2021, foi um governo muito disruptivo, muitos esquemas foram desfeitos, né? O Estado brasileiro não se serviu durante 4 anos da sociedade brasileira, ao contrário, serviu a sociedade brasileira. E isso tem um impacto brutal. E quando Olavo de Carvalho escreveu esse texto, que eu vou tentar resumir aqui, eu estou montando na minha cabeça a frase, para ficar simples de compreender, é assim, ó. Ele escreveu mais ou menos assim: a esquerda brasileira, durante mais de 35 anos, isso é 2016, hoje é mais de 40, se preparou. Ela foi primeiro para dentro das universidades, depois ela tomou a educação, junto com isso os sindicatos, depois a área de comunicação brasileira
depois chegou em parcela importante do judiciário. Ou seja, ela construiu um grande bolo institucional dentro do Brasil, dominado pela esquerda brasileira. E só depois, de 2002, é que ela colocou a cereja do bolo, que era a presidência da República. Ele diz bem assim, se por acaso a gente ganhar a cereja do bolo em 2018, que é a presidência da República, vocês acham mesmo que o bolo vai vir junto? Não veio. Não veio. Então, o último capítulo do livro, eu faço o menino e o homem. Quando eu faço as palestras, quer do livro, outras, e eu relato o ano passado, eu sempre apresento um menino de 6 anos de idade e um homem de mais de 40 com mais de 1,80 m, 85 de altura. E aí eu me afasto um pouquinho e digo, esse menino tem chance contra esse homem numa condição normal de enfrentamento? É claro que não. Bom, o menino é a direita brasileira, são os conservadores brasileiros. E o homem ali representado, ele representa, na verdade, a esquerda brasileira. Eu agora, nesse meu período que eu estou lá em Portugal, e agora eu começo dia 8 um curso de gestão pública lá, vou procurar voltar para os bancos acadêmicos, me desafiar, né, conversar lá com a gurizada, ver como é que eles pensam, como é que eles enxergam as coisas, né? Eu acho que esse é um processo importante para tu abrir a tua cabeça, né? Mas, independentemente disso, eu acho que é muito importante a gente ter claro de que nós estamos em um processo. A direita europeia, a direita conservadora, a esquerda, os conservadores europeus, eles são desorganizados. Aquela célebre frase de Marx, né, de que uma minoria organizada domina uma maioria desorganizada, ela está materializada no Brasil. Esse é o ponto. Isso a gente já viu. Todo mundo sabe disso. Né? Até eles sabem disso. Então, esse é o grande temor que eles têm, né? Que a gente possa se organizar. E é esse o desafio que a gente está vivenciando hoje. Nós temos que, na minha visão, resistir e persistir. Eu não tenho nenhuma dúvida que a gente é a maioria no Brasil. Mas, claro, ainda temos muitos passos a serem dados, né? Para que a gente possa fazer um enfrentamento franco. O que aconteceu em 2018? Primeiro, eles estavam tão acomodados no poder, tão encastelados no poder, no sistema, que ele achava que aquela aliança de 12 partidos com Geraldo Alckmin e com 14 minutos de televisão seria imbatível. Então, o Brasil estava com o seu desenho feito. Quem é que alterou isso? Para quem tem fé como eu, Deus. E Deus usou o povo brasileiro. Porque, olha aqui, ó. Se isso aqui tem meio centímetro, se vocês que estão me vendo concordam, né? Vou tentar botar aqui na câmera para vocês verem. Se isso aqui tivesse entrado a mais no abdômen do presidente, tinha pego a cava abdominal. Ele não duraria 1 minuto. Mas não entrou. Se demorasse 2 minutos a mais aquele veículo lá da Polícia Federal para levá-lo ao hospital, eu também não estava aqui falando dele. Se daqui a pouco não tem um jovem médico corajoso que faz um super corte no abdômen dele e que consegue estancar o sangue com rapidez, eu também não estava aqui. Então, são tantas as coisas que, para quem crê como eu, e para aqueles que têm fé, que não é humano, né? São muitas coisas juntas para ser humano, né? Então, o que acontece? O sistema achava que estava com tudo resolvido, e bom, e o povo brasileiro resolveu dizer que não. Aí eu vou voltar, então, 9 anos na história, então lá em 2009, que o Olavo de Carvalho escreve um texto que diz assim, o dia que um candidato à presidência da República assumir os princípios e os valores conservadores, ele surpreendentemente será eleito. E foi o que aconteceu. Então, e a conexão que se estabeleceu, porque ali em 2016 tinha uma coisa, 17, 18, tinha uma coisa muito forte, as pessoas estavam cansadas da mentira, estavam cansadas das enganações, estavam cansadas do sistema, estavam cansadas da roubalheira, elas queriam uma resposta, elas queriam alguém que fosse verdadeiro com eles. E agora eu vou contar um bastidor que não está no livro, provavelmente vai para a próxima edição, que eu, no meio das palestras, eu fui me lembrando
e que antes do ato da assinatura, né, eu sempre faço uma palestra ali nos 30 minutos, contando assim algumas coisas do livro. Mas essa passagem não está no livro. Quando nós fomos para Seul, naquela viagem que eu organizei para Coreia, Japão e Taiwan, para ver educação e inovação, nós fomos numa escola de ensino fundamental lá em Seul. Uma escola belíssima, a gurizada lá, tudo com iPad sobre a classe, tela, lousa digital. Era a sala de aula, uma sala de aula dos sonhos, né? E, bom, aí estava o funcionário lá do Ministério da Educação coreano nos dizendo o que eles estavam fazendo, por que fazia isso, por que fazia aquilo. E nós estávamos ali num grupo ouvindo. Aí, de repente, a gente vê um algazarra. Quando eu olho, é o Bolsonaro abaixado, né, sentado no meio da sala, e aí um grupo de coreaninho, crianças de 7 anos de idade, conversando com ele, uns já meio que em cima dele, outros já tocando nele. Aí eu cutuquei o Eduardo e disse: teu pai vai ganhar a eleição. Ele disse para mim: por que você está dizendo que meu pai vai ganhar a eleição? Eu disse: cara, uma pessoa que não fala uma palavra de coreano, estamos todos nós aqui, por que as crianças não estão aqui? As crianças estão lá com ele. Ele tem alguma coisa, essa alguma coisa, e eu sou veterinário de formação, né, Berenice? Eu sempre digo, ó, quando uma pessoa for na tua casa, o cachorro não gostou, e a criança não quer saber, tu bota o pé para trás que aquele ser humano tem problema, né? Isso Porque me a fez criança... lembrar até um vídeo recente agora do presidente, em que as crianças adoram ele, dá para perceber, né? Ele pega a criança, levanta essa criança, e aí a Michelle olha para ele e fala: o que você está fazendo? Ele gosta de brincar. Voltou. Estava aqui conversando, falando sobre esse episódio do encontro aqui do PL em Brasília, que ele pega a criança, levanta, a Michelle olha para ele e fala: que é isso? O que acontece? A criança, ela tem uma percepção que é instintiva. Ela faz leitura, vamos lá, né, vamos voltar para as pessoas diferentes. Faz leitura do espírito, da alma do sujeito. Então, eu disse, se criança coreana, que não sabe quem ele é, não tem a menor noção de quem é esse brasileiro que está ali, que não fala uma palavra de coreano, não fala uma palavra de inglês, não fala uma palavra de nada, né? E é capaz de interagir de uma forma tão intensa e tão espontânea, é porque ele transmite a verdade. Então, quando ele usava o João 8,32, acho que qualquer outro político usasse o João 8,32 ia aparecer uma coisa falsa. Mas como ele é verdadeiro, e esse é verdadeiro também tem coisa boa e tem coisa que às vezes nos criou problema, mas ele é verdadeiro. E a criança enxerga e percebe isso. Então, é fácil para a criança se conectar, fazer essa leitura numa pessoa que é como ele. Então, naquele dia, isso foi 1, 2, 3 de março de 2018, eu tive convicção que ele ia ganhar a eleição. Porque é uma coisa... É isso. Energia, né, assim. Se ele conseguiu conectar com os coreaninhos, por que não com os milhões de brasileiros? Foi o que aconteceu, né? É isso aí. Bom, e como que o senhor avalia, como que o senhor está enxergando o nosso atual cenário? Eu tenho ficado muito preocupada, porque ultimamente a gente está sempre entrevistando analistas, né, conceituadíssimos aqui no Fator Político, e eles são praticamente, concordam em um ponto que o ano que vem é muito preocupante para o Brasil, principalmente na situação econômica. Como que o senhor enxerga isso? Bom, isso eu concordo em gênero, número e grau, né? A gente viu Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e Dilma 2. Ou seja, a esquerda tem problema de competência, né, para gestão. Primeiro, eles não gostam, né? Eles acham que isso é uma bobagem. Segundo, eles gostam de coisas mirabolantes, né? E a economia é uma ciência que ela gosta de previsibilidade, estabilidade, segurança jurídica, ou seja, tudo que eles não gostam, né? Qualquer pessoa de sã consciência ficaria em paz e tranquilo com o guardião da moeda, que é um sujeito como Roberto Campos Neto no Banco Central, independente de partido.
Por quê? Porque ele é um técnico brilhante. Eu convivi muitíssimo com ele na época do auxílio emergencial. Eu pude conhecer o ser humano né, que tá ali dentro, né, naquele cargo importante, chave para o nosso país. Ali tem um brasileiro apaixonado pelo seu país e um brasileiro que não vai sair um milímetro da linha, porque ele sabe que vamos dizer assim, a manutenção da direção que vem sendo dada pelo Banco Central é o que está garantido a sobrevivência do Brasil, né? Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que todos os analistas que estão entrevistando aí estão corretos. Ano que vem nós vamos ter um ano muito, muito difícil. Apesar, eu até conversava isso com o presidente hoje, Bolsonaro. Quando eu falar presidente é o Bolsonaro, tá? O outro, para mim, é qualquer coisa menos este cara. O presidente Bolsonaro, sobre o volume de investimentos que nós obtivemos lá em 2019 em infraestrutura para o Brasil. Foi um volume gigantesco, mais de 400 bilhões de reais. Uma parte desses investimentos, porque teve a pandemia e retardou, e os investimentos de infraestrutura são investimentos de longo curso, estão se realizando esse ano e ano que vem. Então, ainda existem investimentos privados, internos e externos, que vão acontecer no Brasil, vão gerar oportunidades, emprego, renda, circulação, que é coisas conquistadas do governo Bolsonaro. Então, isso ainda vai permitir que o Brasil ainda transite, né? Mas eu vejo, a partir do terceiro ano de governo, um alerta super, super perigoso e tem que se ter muita atenção com o Brasil, né? Porque aí o que vai acontecer? Eles vão ter acumulado 2 anos, que vai ser uma tragédia econômica, teremos tragédias sociais também, por conta da forma como eles fazem a gestão da coisa pública. Muita gente vai estar enriquecendo, muito provavelmente, né, no Brasil, mas o povo brasileiro não vai estar bem. E vai vir o desespero da eleição de 2026, que será para eles, e eu não tenho nenhuma dúvida de que nós correremos muitos riscos de desequilíbrios econômicos graves e fiscais no ano de 2025, por conta da ansiedade que eles vão viver de tentar ter alguma capacidade de poder convencer as pessoas em 26 que eles fizeram um bom governo. Não tem como fazer e não vão fazer, lamentavelmente. Pois é, e eu vou ainda mais além, porque além disso tudo, né, a gente está citando aqui a economia, declarações desastrosas do presidente Lula, ataques, inclusive, ao agronegócio, que é um dos pilares que ainda está sustentando a nossa balança comercial no quesito de exportações. Há quem diga que Lula pode ser empichado, que ele não termine o seu mandato. O senhor acredita que isso pode acontecer? Olha, eu acho que é muito cedo para a gente fazer um prognóstico desse tipo. Nós estamos aí com 10 meses de governo, né? A conformação que a Câmara tem e o Senado tem, na minha leitura, não autoriza a gente a achar que isso pode acontecer. Mas, quando começou aquele processo com a Dilma, a gente também achava que era muito difícil de acontecer, e aconteceu, né? Eu fazia parte do grupo que contava voto, né? E eu me lembro bem como que as coisas ocorreram naquela época, né? Então, eu sempre tenho muita prudência, né? Eu disputei o governo do Rio Grande do Sul, eu fiz uma série de alertas lá e de previsões, e lamentavelmente, para minha tristeza como gaúcho, todas estão se confirmando, né? Mas eu tenho mantido um distanciamento. Claro, quando as coisas são muito graves, né, e tem coisas que são gravíssimas que estão sendo feitas lá pelo atual governo, aí eu venho a público para falar, né? Agora, eu tenho mantido uma certa cautela, porque eu acho que essa prudência daquele que foi o adversário, ela é importante, né, para que a sociedade saiba que a gente não é movido por interesse eleitoral, a gente é movido por princípios e valores que nós aplicamos no nosso país e nós mostramos que o Brasil pode dar certo. Nós mostramos que o Brasil pode prosperar. Nós mostramos que do dono da oficina da esquina, ao da padaria do outro lado, né, ao do barzinho do arrabalde da cidade,
todas essas pessoas no país que nós estamos construindo sabiam que elas tinham futuro. Hoje, ninguém sabe se tem amanhã, que dirá futuro. Então, quando a gente faz a crítica, a gente não faz a crítica contra o Brasil. A gente faz a crítica para mostrar para o Brasil que nós provamos que há um novo caminho, um outro caminho, que aí sim gera emprego, gera renda, é eficiente. Né? Quer dizer, quando tu vê que depois de todos os ataques que o Brasil sofreu, um presidente que era chamado de mãe de genocida, que ele nunca foi, né? O presidente que comprou 600 milhões de doses de vacina sem ter um centavo de corrupção, que colocou à disposição da sua população sem obrigar ninguém a tomar. Estava tudo no livre-arbítrio das pessoas. Quem obrigou foi o governador e prefeito. Né? Bom, em 9 meses ele saiu do zero para ser o país do mundo que mais havia feito a cobertura vacinal da sua população. Tudo respeitando o livre-arbítrio e a liberdade das pessoas. Mesmo assim, ele foi agredido de maneira severa por parcelas gigantescas da imprensa. Ninguém fala mais nada. Né? E o que acontece? O G20, que são as 20 maiores economias do mundo, o Brasil, em 21, foi o campeão. Ganhou a Champions League do desenvolvimento em geração de emprego, oportunidades e investimentos. Ou seja, e o que fez a mídia brasileira? Fazia tudo que a gente estava construindo. Eu tive a honra de ser ministro do Trabalho. Eu era ministro do Trabalho, eu tive a honra de ajudar e anunciar 2.754.000 novos empregos de carteira assinada, que foi o recorde histórico do Brasil, né? No ano posterior à pandemia. Ei, que país fez isso no mundo? Nenhum. A OMS, em 21, e pouca gente noticiou isso no Brasil, referenciou o Brasil para o Covid, pela forma como o Brasil enfrentou a doença. E aqui dentro nós éramos vistos como umas pessoas terríveis, o que não se preocupava com as pessoas, que éramos genocidas. Né? E o Brasil teve uma relação tanto de cobertura vacinal quanto de recuperação de pacientes, que nenhum país do mundo teve. A Itália, onde eu estive, e outros países europeus, foi devastador o Covid. Nas instituições de longa permanência, que é o nome técnico para asilo, né? Asilos inteiros, os idosos morreram todos. No Brasil, a gente colocou lá dinheiro para botar EPI no asilo, para melhorar a questão nutricional, para melhorar com isso a capacidade de defesa das pessoas de idade. Ou seja, teve um cuidado em todas as áreas da vida que nos permitiram, um ano antes, nós aumentamos quase 1.000 UTIs novas no Brasil. Ninguém sabia isso no Brasil. Então, quando nós enfrentamos a doença, enfrentamos com competência, enfrentamos com qualidade e protegemos a vida das pessoas. O que ficou, né, de triste dessa história, quanto mais distância a gente vai tomar do Covid, mais o mundo e a ciência vai dizer, pô, o Brasil acertou, o presidente brasileiro estava certo, as condutas brasileiras estavam corretas, o Brasil, o sistema único de saúde brasileiro funcionou, o sofisticado sistema alemão, o sofisticado sistema italiano, o sofisticado sistema francês, o americano, o canadense, o japonês, falharam. O velho e bom SUS brasileiro funcionou. Por quê? Porque não faltou recurso. Nunca teve tanto dinheiro para assistência social quanto naquele período. Eu estava no Ministério da Cidadania. O Brasil fez um programa que atendeu 68 milhões de famílias, proporcional à população. Não tem nenhum país do mundo que fez isso. E ainda o Brasil encontrou para vários governos meterem a mão, né? 26 milhões de invisíveis, homens e mulheres, Berenice, que governo nenhum nunca tinha encontrado. Ao final do auxílio emergencial, estavam todos bancarizados. Em vez de pegar dinheiro com a agiota, 10%, 15% ao mês, ele podia pegar no banco a 1% ou menos de 1%. Ou seja, a gente deu dignidade para as pessoas, a gente deu a proteção que era devido naquele momento, mas a gente construiu também portas de saída para que eles pudessem ir adiante na sua vida. Então, são coisas que, quanto mais tempo for passando e a gente vai mostrando nos livros que nós vamos escrevendo, agora, depois que eu entrar no curso lá de pós-graduação, janeiro, fevereiro, eu devo ficar mais lá em Portugal, por causa do curso, porque lá tem um sistema de ensino diferente da gente, né? O ano letivo lá é de setembro a junho. Eu vou escrever um outro livro,
né, que vai se chamar Quem Cuida Melhor dos Pobres, a esquerda ou a direita. Será polêmico, Muito bom, mas revelador. Revelador. muito bom. Já tivemos aqui, então, mais uma prévia do que teremos para o ano que vem. Onix, quero agradecer demais a sua participação, né? Eu sei que, como você relatou aqui para nós, está um pouco mais reservado nas suas entrevistas, mas obrigada mesmo por confiar no nosso trabalho e sempre que nós solicitamos, o senhor aceita o nosso convite. E agora eu quero que você deixe aqui, né, para a nossa audiência, quais são as formas, quem quiser adquirir o seu livro, né? O livro do Baixo Clero ao Planalto, a história de uma vitória contra o sistema, como é que faz para adquirir? Bom, desde ontem ele está disponível na Amazon, tanto o físico quanto o digital, no Kindle, né? O físico, R$ 50, já entregue em casa, e o Kindle a R$ 15. Toda a cadeia da leitura, acho que da Cameron também, elas têm, e em todas as principais, em todas as capitais brasileiras e nas principais cidades, ele vai estar disponível nas livrarias. Está sendo feita uma distribuição muito bem feita aí pela equipe da AGE, que é a empresa que editorou o livro, né, que é a editora do livro, e ele vai estar o acesso para todos. Nós vamos estar amanhã em Belo Horizonte, no Premier Business Center, né, que é em Nova Lima, ao final da tarde. No dia 27, em Belo Horizonte, né? Isso. Amanhã, dia 27. 31 aqui em Brasília, no auditório do Maria Amélia Doces, né, que é a maior. Quem quiser pode passar lá para pegar o livro assinado. Pega o livro e um docinho. E são os melhores, olha, são os melhores, um dos melhores locais do Brasil. E em São Paulo vai ser dia 1º às 14 horas, por causa do feriado, a véspera do feriado, e vai ser no. Opa! Não é o nome do local. Agora deu um branco aqui. Tipo assim, ó, Center Rosa, uma coisa assim. Qualquer coisa Um é só local de olhar lá no seu festas. Instagram, nas suas redes sociais, Isso, lá vai você vai estar. deixar lá, Lá né? vai estar. Lá vai estar. Lá vai estar. Muito bem, então sigam. Quem não segue ainda, muita gente, nossa audiência já deve seguir o Onix no Instagram, e lá tem todas as informações, os locais de distribuição dos livros e também autógrafos, né? Onix, obrigada mais uma vez, Obrigado, sucesso beleza. e boa pós-graduação, retorne, nós estaremos aqui ansiosos já para conhecer o próximo livro do ano que vem. Obrigada. Ok, obrigado, Berenice, bom trabalho, parabéns. E obrigada a você que está nos acompanhando até esse momento. Já deixou o like? Deixa o like, eu gostei, tenho certeza que sim, né? Assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é bom e distribui para mais pessoas aqui na plataforma. E compartilhe também essa entrevista nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Siga, se inscreva no nosso canal e compartilhe. Um forte abraço e até a próxima!